História não é opinião, é disputa de narrativa. Me chamam de Tico e esse é o Tico de História. Algumas pessoas ficaram muito incomodadas com essa frase que eu iniciei o episódio e que eu uso no final de todos os meus vídeos. Disseram que um profissional não deve falar assim, que eu estaria relativizando os fatos. Só que elas me interpretaram errado. E eu entendo, porque a frase isolada pode parecer estranha mesmo, mas ela não é um pensamento tirado do nada. Ela é de uma tradição inteira da historiografia. E hoje eu vou te explicar o que ela realmente significa e por que eu uso em todos os meus vídeos. Primeiro, o que ela não quer dizer. Ela não quer dizer que cada um tem sua verdade e nem quer dizer que tudo é opinião. Os fatos existem. Por exemplo, a escravidão existiu. A Lei Áurea foi assinada em 1888. Isso não está em disputa. O que está em disputa é a narrativa. Como esses fatos são contados, quais vozes são ouvidas, quais são silenciadas. O antropólogo haitiano Michel Rouf-Trujillo escreveu um livro chamado Silenciando o Passado. Ele mostra que a história não é só o registro de fatos. É um processo onde o poder decide muitas vezes o que entra e o que fica de fora. O exemplo dele é a Revolução Haitiana, a maior revolta de escravizados da história. E ela foi ignorada pelo Ocidente por décadas porque não cabia na narrativa europeia. O historiador Eric Hobsbawm também falava sobre como as tradições são inventadas. A gente escolhe certos heróis, certas datas, certas histórias para contar. E isso sempre serve a um projeto político. E aqui no Brasil, a própria abolição é um exemplo perfeito. Você pode contar a história da abolição a partir da luta dos abolicionistas negros e das resistências dos quilombos. Ou você pode contar a partir da princesa Isabel, a Redentora, assinando a lei. Os fatos são os mesmos, mas o protagonista muda. A mensagem política também. Um não é verdade e o outro é mentira. Os dois são narrativas construídas a partir do mesmo evento. A diferença é qual delas a gente decide ensinar, celebrar e lembrar. E é nesse contexto que as escolas de samba carioca são muito importantes, quando se trata de dar visibilidade a outra versão da história. Uma versão que nem sempre teve espaço na historiografia do século XIX, mas que hoje é debatida e valorizada pela própria academia. Então, quando eu digo que a história não é opinião, é disputa de narrativa, eu não estou dizendo que os fatos não importam. Eu estou dizendo que depois que os fatos estão estabelecidos, ainda existe uma briga. Quem conta? Quem vira herói? Quem fica de fora? E se você acha que isso não é importante, pense de novo. Que a forma como a gente conta a história do Brasil hoje vai decidir como a gente se enxerga como país amanhã. História não é opinião, é disputa de narrativa. E se esse conteúdo te ajudou a pensar a história de outro jeito, considere apoiar o canal em apoia.se/Um Tico de História. Seguindo o conselho de alguns seguidores que não querem se comprometer mensalmente, coloquei o Pix na minha bio. Então agora você tem essa opção para ajuda pontual ao canal. A gente se vê no próximo vídeo com mais Um Tico de História.